Olá, meus amigos do canal Em Direita. Hoje eu quero falar sobre os 5 textos-chave que me fizeram mudar a minha visão de pré-tribulacionista para pós, ou mesmo, na verdade. Bom, primeiro ponto que eu acho que é importante ali, a gente precisa falar sobre ele, é o texto base de tudo isso, que é lá em Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 52, que diz assim: "No abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta", vamos repetir, igreja? Última trombeta. É última, não é primeira, é última. Vamos ser bem específico aqui, porque o texto está sendo específico. Então, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, e a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, né, seremos transformados. Bom, esse texto me chamou muito a atenção e aí eu fiquei assim com as antenas ligadas. Não, pera, como assim ante a última? Pera, a gente não vai subir antes? E aí eu comecei a aprofundar o estudo, fui estudando cada vez mais e lógico que eu tô resumindo os 5 textos-chave, mas é importantíssimo que você estude todo um contexto, estude os profetas, né? Daniel ali que faz uma descrição bem interessante, mas tem Zacarias, Jeremias, todos falam desse tempo final. E é importante que a gente entender que o livro de João, o livro de Apocalipse, ele é um contexto, tá? Ele é finalizando, fechando um contexto, com algumas revelações a mais. Mas basicamente é aquilo. Então, por isso que a palavra diz que ele é aquele que anuncia o fim desde o começo. Então, realmente, ele está anunciando desde o começo, aliás, desde a criação, ele já está mostrando como vai ser o tempo final, a sua volta e tudo mais. Bom, primeiro ponto que, quando eu li esse texto, me veio várias questões e a primeira coisa que a gente precisa ver é a lógica, a ordem cronológica dos fatos. Primeiro que não existe na Bíblia, em momento nenhum, o tal do arrebatamento secreto. E o texto é bem claro, que todo o olho verá do Oriente ao Ocidente a volta dele, entre as nuvens. Então não existe essa história de arrebatamento secreto, tá bom? Contextualizando, depois eu vou falar sobre um outro texto que eles usam para ter base com essa história do arrebatamento secreto, tá? Bom, ok. Então, quando eu li esse texto, a primeira coisa que eu pensei foi tipo assim: se nós temos os mortos, e o apóstolo Paulo é bem claro que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos transformados e subiremos primeiro os mortos, depois nós junto com eles para a glória. Ok, para essas bodas do Cordeiro. Se vai ter uma ressuscitação primeiro e depois o arrebatamento. Ok. Aí quem ficar aqui, segundo eles, o Espírito Santo seria retirado da terra, que também não existe um texto falando isso, em nenhum momento. Eu vou discorrer sobre esse texto que eles usam para usar essa justificativa mentirosa. E aí, a gente tem uma igreja que fica, né, que seriam pessoas que vão ter que morrer para poder ser salvo. Então eles vão ter que vir, passar por essa grande tribulação e morrer mesmo, né, e tal, para poder chegar a ser salvo. Ok, tá, então vamos lá. Vai ter ele vai voltar, né, então ressuscita-se os mortos, sobe a igreja. Ok. Aí as pessoas ficam aqui. Primeiro, é uma igreja só, ela é um corpo. Não existe isso de um corpo vai para a boda e o outro corpo fica aqui para sofrer. Sabe? A outra parte do corpo tá aqui sofrendo. Segunda coisa que eles usam, até na novela da Record, eles usaram a criancinha, né, sumiu. Ué, se ele fala, ai, quando assentasse lá o filho do pecado, né, a desolação, quando ele se assentar lá, ai das que estiverem grávidas e as que estiverem amamentando naquele dia. Ué, então quer dizer que algumas crianças privilegiadas, porque se Deus seria privilegista, né? Então, o nosso Elohim foi lá e selecionou algumas crianças que não vão passar pela grande tribulação, mas outras crianças vão passar, sabe? Aí depois teria outros mortos. Seriam crianças passando pela grande tribulação, outros mortos e mais uma outra noiva que ficou para ser recolhida nos ares. E aí então teria que ter outra volta, e aí uma volta que ressuscita novamente os outros mortos e salva, não faz sentido nenhum. E aí, com base nisso, eu fui estudando, eu fui entendendo que o sistema religioso me enganou. Mas, graças ao Altíssimo, a gente tem capacidade, né? Sei ler, né? Fiz meu grau, a gente sabe ler e consegue estudar, e orar e pedir discernimento. Se você não consegue entender
alguma coisa na palavra, eu passei por isso, tá? Eu lia, não entendia bolhufas nenhuma, e eu fui orando, falando, Senhor, eu não tô entendendo. Eu entendo, assim, o básico, o que tá dizendo o texto, mas eu não tô entendendo a visão por trás disso. E tudo que tem na palavra, tudo, toda a história, todas as narrativas, tudo que acontece, a história do fulano, do Beltrano, as parábolas, muita coisa, aliás, tudo ali é para dizer alguma coisa muito mais profunda que aparenta ser. Então, se você não tá sentindo, vai estudando, vai estudando. Um dia uma pessoa falou assim, mas eu não sinto. Não, mas não é para você sentir, é para obedecer. Passa a obedecer antes de sentir, porque ele vai te honrar fazendo com que você sinta, entendeu? O tempo que eu mais tive desviada, muitas vezes o silêncio do Senhor me incomodava e... Moto, passou? O silêncio me incomodava e me chateava, então eu queria sentir primeiro para obedecer depois. E não é assim que funciona. Eu precisei transformar a minha vida, obedecer, né, passar a colocar ele na minha vida de verdade, andar em obediência e não em desobediência como eu andava, e aí ele passou a realmente falar comigo, tá bom? Então vamos lá. Então o primeiro ponto é esse, aqui é o soar da última trombeta. Gente, só por aí já podia acabar o vídeo aqui, né? Mas eu não vou acabar aqui, vamos continuar. O segundo texto tá lá em Apocalipse 6, do 9 ao 11, e também Mateus 24, 9, ele diz assim: então sereis humilhados, açoitados e mortos. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Todas as nações. Todas. Vamos ser bem claro aqui, todas. Igual na última trombeta. É a última trombeta e todas as nações. O crente ocidental, ele nunca passou por uma guerra, ele nunca passou... Passou sim, guerrinhas setoriais, mas eu tô falando uma coisa grande, em grande escala, no macro. Vamos pro macro, agora a gente já tá trabalhando no macro. Não passou por perseguição religiosa, então não conhece. E tem uma visão egoístinha, né? Aquela assim, não, papai não ia deixar a gente passar por isso, não. Papai não faz isso, né? Pois é, papai faz sim. Papai prova. Papai quer que a gente cresça, né? Amadureça. E é nos problemas que a gente amadurece. Ninguém se amadurece assim no bem bom, não. É nos problemas que a gente cresce. No teu problema aí que você teve na sua vida, nos vários dele, com certeza que você se tornou a pessoa que você é, né? Foi confiando em gente errada que a gente aprendeu a não confiar em qualquer pessoa. Foi querendo coisas que eram supérfluas, depois que a gente chegou lá, conseguiu ver que era bobagem, sabe? Foi não valorizando e perdendo uma pessoa que a gente viu que a gente tinha que valorizar as pessoas que estão do nosso lado. E assim que a gente vai aprendendo, é na dor. E ele trabalha assim, ele fala que ele castiga aquele que ele ama. Então, até no castigo a gente tem que dar graças, né? E aí, a igreja ocidental não conhece o que acontece lá no Oriente, lá nos países asiáticos, que já existe ao longo todos esses 2000 anos que Jesus se foi, né? Que Yeshua, nome correto, né? Ele se foi, né? Partiu corporeamente. As pessoas estão morrendo por causa. Nero tacou fogo na igreja. Nossa, gente, a Santa Inquisição, quantos... Nem pode falar esses assuntos aqui. Mas enfim, que a igreja continua acontecendo isso, gente. E a gente tem uma visão que a gente é privilegiadinho. Não somos. Não tô dizendo que todo mundo vai se esvair desse mundo dessa forma. O que eu quero dizer é que a prova vem. E a gente vai ter que viver pela fé. Lembra que ele disse? O justo viverá pela fé. A gente não pode ver por vista, não é pelo que a gente vê. Se a gente for olhar o que a gente vê, a gente faz nem Pedro, né? Começou a olhar o mar ali revolto, ele já ficou assustado e começou a afundar. Então a gente não pode olhar isso, tem que olhar pro Messias. Foco no Messias, calma, porque ele disse que quando as coisas começarem a ficar difíceis, que fecharem as portas, ele vai abrir portas para nós. Ele sempre vai dar uma porta de escape, assim diz a palavra, tá? Então pronto. Sereis humilhados, açoitados e mortos e odiados de todas as nações. Todas as nações. Isso não acontece, mas vai acontecer. Bom, e ele tá falando de quem? Dos que ficaram para trás, né? Não. Ele tá falando da sua noiva, tá? Não existe duas noivas, uma que vai, uma que fica, um povo que morre depois, umas crianças que ficam aqui para dar uma sofrida, né? Porque essas crianças estão merecendo. Tem umas criancinhas aí que merecem sofrer, né? Só que não, né, gente? Tá. Terceiro ponto. Apocalipse 13, 17. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Aos santos. Não deixado para trás, não igual no filme lá.
guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Toda tribo, povo, língua, nação, tá? Guerra aos santos e vencê-los. O que é vencer uma pessoa? O que é você deixar uma pessoa destruída? Você venceu, você judiou daquela pessoa. Você deixou ela sem nada, você deixou ela humilhada, você deixou ela, sabe, despojada dos seus bens, ela tá destruída, né? Emocionalmente, financeiramente, a saúde, é assim que ele tá querendo dizer. Quer dizer, a gente vai ter que chegar a um ponto que a gente não vai poder ficar dentro da sociedade, porque a gente vai se tornar marginais. O que é um marginal? É uma pessoa que vive à margem da sociedade. Mateus 25, 5 ao 7. A parábola das 10 virgens. Bom, ali são 10 virgens, 5, todas dormindo, né? Todas moscando. E aí, 5 prudentes, que mesmo moscando ainda estava buscando, né? Tava moscando sobre os acontecimentos, não tava moscando a respeito da fidelidade, né? E elas tinham azeite, um espírito e tal. As outras estavam totalmente pouco azeite, moscando mesmo. E aí nós temos uma conta que não fecha, porque afinal, se as igrejas são 7 igrejas do Apocalipse, né? A gente está fazendo uma referência de 7 estilos de pessoas, de igrejas, enfim. Tá faltando 2 aí, que entra as 2 testemunhas do Apocalipse, que sim, eu acredito que vai ter essa volta, né, de Moisés e Elias. Eu acredito, apesar da Bíblia não citar esses nomes, né, em específico, mas pelos poderes ali, vamos dizer assim, a gente imagina que tipo de unção que é, ou pode ser pessoas que recebem essa unção que eles receberam, tá? Bom, mas eu acredito que as 2 igrejas, né, seriam lideradas por eles para fazer essa manifestação fortíssima, essa chuva ceroja que vai ser derramada, no qual vai fazer parar de chover ali no transcorrer da grande tribulação, mar em sangue, essas coisas, né? Então, se as águas não se transformar em sangue, chuva, né, que era a questão de Elias e tudo, e 2 não estão aqui, eu acredito que seja nesse sentido. É uma outra unção separada para essas 2, para que elas possam soar as trombetas e falar, ó, lá vem o noivo. E aí aquelas lá que estavam se preparando, conseguiram se preparar de verdade e ficar a postos e entraram para as bodas. As outras, fechou a porta, não entra mais, acabou, né? E isso fala do tempo final. Se fechou a porta e acabou, né? Quando o noivo tá vindo, não tem essa de depois, porque não aceitou a marca, não sei o que. Não tem depois. É isso. É simples assim. Então, esses foram 5 pontos chave que me fizeram realmente mudar. Lógico que tem muito, muito mais texto. Se vocês quiserem deixar aí, pede uma parte 2, eu posso até fazer. Mas, basicamente, é isso, tá? No mais, eu quero que você estude sobre isso. Por que eu resolvi trazer esse tema aqui? Porque as coisas estão começando, nós estamos no princípio das dores aí. E esse princípio das dores já tá deixando muita gente tão apavorada que já tá assim, não, ele tá voltando. Eu vou na igreja e eles falam, não, ele tá voltando, gente, tá voltando. Por quê? Porque eles estão com medo. Imagina quando a coisa ficar feia. Imagina se eles fizerem um falso arrebatamento. Imagina se as pessoas desaparecerem, acontecer algumas coisas, eles vão achar que foram deixados para trás. Porque tem incutido isso na cabeça. E o diabo é o pai da mentira. Então, o que eu quero com isso, com esse vídeo, é que as pessoas estudem a respeito disso. Não confia em mim, não. Vai atrás, vai buscar as palavras, a palavra do Altíssimo. Outro texto que eu gostaria de ler para finalizar no Apocalipse, quero que você leia, na verdade. Em Apocalipse 7, no versículo 16, que diz que nunca mais terão fome. Aqueles que vieram da grande tribulação. Nunca mais terão fome, sede, nunca mais o calor os castigará, ele enxugará dos olhos toda lágrima. Ele estava falando de um povo dele que veio de um tempo de fome, de dor, de sofrimento, e que ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Então vai ter muita lágrima, vai ter muito cansaço, vai ter muita, mas ele sempre, isso que a gente precisa ter em mente, ele sempre vai dar uma porta de escape, ele sempre vai ajudar a gente, né? Então, se manter fiéis. Quando vai acontecer tudo isso? Não sei, gente. Quem sabe? O mundo está se desenrolando para isso. Nós estamos vendo essas movimentações aí de país, esse negócio está acontecendo aí, né? Isso aí é para se formar ali os 10 dedinhos da estátua, né? É para que os 10 reis entreguem os seus reinos, né? Os seus blocos de países para
o anti-messias, então o mundo está se moldando ali para acontecer isso daí. Então, quando? Não sei, mas que tá caminhando para isso, tá. Bom, se você gostou desse vídeo, compartilha. Deixa o like, ajuda aqui, porque tá difícil. Aqui o canal tá bem difícil, né? Porque os temas são pesados, eles não recomendam. Muita gente falando de tá acontecendo alguma coisa, eu tava desinscrito, já é a segunda vez, outra, eu não recebi notificação. Então tá acontecendo isso. E aí eu preciso que vocês ajudem, deixando like, compartilhando, para que aí ele vai subindo a métrica de novo, quem sabe, né? Bom, por hoje é isso. Ó, um beijão para vocês. Deixe seu comentário aí, se você quiser que faça uma parte 2, eu faço também, tá bom? Tchau, tchau!